É uma cerimónia cheia de significado para a Diocese de Bragança-Miranda, para a vida contemplativa, para as monjas e os monges trapistas. No dia 24 de junho decorre, em Palassolo, a bênção do início das obras do novo mosteiro de vida contemplativa em Portugal, fixando-se nessa região da Diocese de Bragança-Miranda e pela primeira vez em Portugal uma comunidade trapista. Dom José Cordeiro é o Bispo da Diocese de Bragança-Miranda e é hoje o convidado da entrevista Renascença Eclésia. Muito obrigado. Agradeço-lhe por estar connosco nesta circunstância que acredito que seja de enorme felicidade para a Diocese de Bragança-Miranda e perguntava-lhe desde logo a relevância que tem o início deste mosteiro, desta comunidade de vida contemplativa, numa Diocese que está em crescente desertificação, em crescente saída das suas gentes, das aldeias que se espalham no Nordeste Transmontano. É uma enorme graça e é um momento de grande esperança. Acreditamos profundamente que é um sonho de Deus a presença monástica dos monjas trapistas neste mosteiro que surge em Palassolo, o mosteiro trapista Santa Maria Mãe da Igreja. Há 3 anos que começou este caminho. Tive a graça de conhecer o mosteiro de Vitorquiano, a mais ou menos 80 km de Roma, já na Diocese de Viterbo. Conhecer nos tempos em que estava em Roma? Não, já como já Bispo depois da Diocese, numa peregrinação diocesana e através dos beneditinos com os quais tive muita relação durante o tempo em que estive em Roma, em Santo Anselmo, e a abadesa do mosteiro de Vitorquiano, onde estão cerca de 80 monjas, manifestou o desejo de fundarem o 8º mosteiro e a intuição era em Portugal a propósito do centenário das aparições de Fátima. Isto foi em 2016 e na preparação do centenário, mas elas precisavam de um sinal, que houvesse um bispo português a manifestar esse desejo, mas nenhum de nós também sabia e por isso esta graça, e eu manifestei esse desejo de as acolher em Bragança, Miranda. Foi imediato essa sua intuição? Sim, porque São Bento é padroeiro da Diocese, é a única Diocese da Península Ibérica que tem como padroeiro São Bento. Já tinha existido um mosteiro beneditino há 474 anos e durante 400 anos, e depois desde 1545 a criação da Diocese de Miranda deixou de existir, o mosteiro de Castro de Avelange. E então, pela linha espiritual de São Bento, ora et labora, e nesta mesma continuidade fizemos esse acolhimento. Depois, reunindo com o Colégio dos Consultores e com os organismos de comunhão da Diocese, apresentámos 3 propostas. As irmãs rejeitaram as 3. Propostas de localização na Exatamente, Diocese? Sim. E depois eu disse, olha, então se não é possível em Bragança e se há este desejo tão grande de ser em Portugal, eu posso levar à Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa e se houver algum bispo que vos queira receber, assim seja. E por certo não faltariam candidatos, não é? Certamente que não. E então elas, comovidas também com o gesto, depois contaram mais tarde, disseram-me, vamos esgotar as possibilidades, vamos reconsiderar. E então reuni de novo alguns organismos e encontramos no sítio onde a Diocese tinha nascido, à volta de Miranda de Douro, 3 novas propostas, só de terreno e água, como elas depois pediam. E então, para que não houvesse esta correspondência ou este intercâmbio só por Skype ou outros meios, o melhor é virem cá. E então veio a abadesa e a icónoma-geral, vimos os lugares e elas escolheram o lugar e foi escolhido Palassolo. A paróquia de São Miguel de Palassolo já tinha um terreno, elas precisavam à volta de 20 hectares. Depois o pároco e a paróquia mobilizaram-se, as pessoas também, e aí aconteceu o grande milagre de troca, de permutas, de vendas, e conseguiu-se à volta dos 30 hectares como está hoje. E este é outro dos sinais do sonho de Deus que desde a primeira hora começou, e nós acreditamos nessa sua presença e esta centralidade do interior que também vem por aqui, não só do interior, mas da interioridade, porque é este olhar contemplativo que a partir de Palassolo
é também este oásis de paz e de luz nessa grande corrente da regra de São Bento, que será uma presença não apenas para a Diocese de Bragança, mas para toda a Igreja presente em Portugal e no resto do mundo, porque tem esta dimensão também universal e a rede dos vários mosteiros trapistas, tanto masculinos como femininos. Palassolo surgiu assim de uma circunstância ou foi um reunir de fatores e a vontade da Madre Abadesa e da Ecónoma quando cá vieram? O que é que levou a escolher aquela freguesia? Quando eu os acompanhei para aquele terreno, nós tivemos essa expressão de dizer que é um sonho de Deus. Portanto, foi a conjugação de vários elementos e também da boa vontade e do coração tão generoso e disponível daquelas famílias, daquela paróquia de Palassolo. E é uma freguesia, uma paróquia com poucos habitantes? Não, no conjunto da Diocese de Bragança Miranda até há uma paróquia ou uma aldeia bastante grande, deve ter à volta de 400 habitantes e com algumas fábricas lá, não há desemprego nessa aldeia, tem a questão da tanuaria, dos talheres, dos faqueiros, e de várias outras dimensões, também ligadas ao fumeiro e a outras especialidades da região, e que tudo isto também favoreceu. O mosteiro ficará à volta de 2 km da proximidade da aldeia, em conjugação com o município de Miranda do Douro, porque depois este processo também levou algum tempo, porque foi necessária a revisão do PDM e tantas outras burocracias jurídicas, canónicas, mas felizmente que agora estamos já no prosseguimento efetivo da concretização da obra, e esta primeira fase que vamos benzer no dia 24, o dia da solenidade de São João Batista, também significativo por isso, o ser o precursor e aquele que diz é necessário que ele cresça e eu diminua, e é este tal olhar contemplativo na criação, no mundo, na sociedade contemporânea, e esta atitude das próprias irmãs, desta comunidade de 10 monjas que já está constituída, que vivem do seu próprio trabalho, fazem da liturgia o trabalho principal e no alinhamento de São Bento Ora et Labora concretizam o seu dia-a-dia. A sustentabilidade do mosteiro virá do próprio trabalho das irmãs e com a ajuda de muitas pessoas e de alguns técnicos e professores até, tanto do Instituto Politécnico como da Universidade de Trás-os-Montes, estão a ajudar a ver qual o melhor cultivo, as melhores árvores, o melhor aproveitamento do terreno, e algumas indicações as irmãs já têm, seja na produção de mel, seja na produção de compotas, na produção até da pasta italiana, depois para pequenas e grandes superfícies, para que o seu próprio trabalho dê a sustentabilidade à comunidade e também à própria casa de acolhimento, que é esta primeira fase. Era isso que lhe ia perguntar, portanto, está a iniciar-se então a construção da casa de acolhimento. As irmãs irão fixar-se aí, na casa de acolhimento, numa primeira fase? Sim, numa primeira fase vão fixar-se na casa de acolhimento e, segundo a regra de São Bento, é muito importante aquilo que se chama hospedaria, porque receber um peregrino, um hóspede, é como receber o próprio Jesus Cristo. E esta primeira fase é a construção desta casa, que depois do estudo da realidade está perfeitamente enculturada, porque será com os materiais da região e, como as próprias irmãs chamam, é já o início de uma aldeia para Deus. E a construção da casa de acolhimento também tenta expressar aquilo que é o típico de uma aldeia transmontana, sobretudo o Planalto mirandês. Depois segue-se a igreja? Sim, a segunda fase será o mosteiro propriamente dito, com a igreja abacial do próprio mosteiro, e que está pensado para 40 monjas, 10 já estão nesta primeira comunidade. Estão em Itália ainda, não é? Sim, estão em Itália já ainda. A viver em comunidade. Exatamente, e têm alguns atos já como comunidade, como a hora intermédia e os outros trabalhos
ditos manuais, e que isso já as configura como comunidade, já têm superior, têm Corma, têm a própria organização interna Terão de uma só comunidade monástica. de mudar de local brevemente. Dentro de um ano será que Esperamos podem estar... que sim, que depois se inicie de imediato, é esse o compromisso, o mosteiro propriamente dito, para esta primeira fase. As irmãs também já têm os fundos necessários para isso. Na segunda fase estão já no início de uma campanha internacional e esperamos também da colaboração e da generosidade de outros mosteiros, de outras pessoas, de outras famílias. São elas próprias que conseguem os recursos financeiros para a construção? Sim, sim. E desta primeira fase conseguiram elas mesmas, porque segundo a regra trapista, para se fundar um novo mosteiro é preciso que haja um pequeno fundo do início das obras. O resto contarão, com certeza, também com a nossa colaboração e nossa generosidade. Sr. José Cordeiro, quando uma fábrica se fixa no interior, nomeadamente na zona de Bragança Miranda, por exemplo, vêm os indicadores de desenvolvimento que essa indústria ou empresa pode constituir e, claro, é sempre um fator louvável para a sociedade, nomeadamente a sociedade local. Porque é que entende, acredito que o Bispo da Diocese de Bragança Miranda assim o entenda, a fixação de um mosteiro de vida contemplativa também como um fator relevante para a sociedade e para a Igreja local? Ao longo da história da Igreja e de todos os mosteiros, tanto na idade contemporânea como antes, foram fatores de desenvolvimento integral, cultural, não está em causa só a vida espiritual. contemplativa e de silêncio que ali acontece. Exatamente, mas de todas as pessoas que virão ao mosteiro, como de resto os 8 mosteiros fundados também por este mosteiro vitorquiano e tantos outros têm sido esses fatores de desenvolvimento. Poderá não ser num momento inicial, mas depois sim, não só aqueles peregrinos que vêm, as pessoas que vêm fazer a experiência ao mosteiro, mas tudo aquilo que de beleza da oração, do tal olhar contemplativo de que falávamos, que hoje tão necessário é a busca do silêncio, da espiritualidade, do ir às fontes da fé e às raízes cristãs, e Palassolo será sem dúvida um centro que há de atrair tantas pessoas que andam à busca de Deus e à busca do sentido para a sua vida. É o interior a permitir chegar à interioridade de cada um? Sim, esta harmonia entre a interioridade e a exterioridade, a corporeidade e a cordialidade, fará também deste mosteiro trapista de Santa Maria Mãe da Igreja, à semelhança do que acontece em Vitorquiano, um lugar de peregrinação, um lugar de retiro, um lugar de recolhimento, mas normalmente, e por isso é que as irmãs pediram tanto terreno à volta do mosteiro, porque é muito frequente nascer uma aldeia, uma cidade, uma vila em torno dos mosteiros. No caso é para salvaguardar o ambiente delas, a privacidade delas. Porque a vida contemplativa exige o silêncio e aquele lugar, como as irmãs têm dito, nas visitas que têm feito, não poderiam encontrar melhor. E de facto, cada vez que eu próprio também vou lá, redescubro novos olhares que a partir dali poderão surgir, porque é uma construção de raiz, e nesta velha Europa, e sobretudo no interior tão profundo como é o Nordeste Transmontano e a Diocese de Bragança Miranda, é um novo desafio, mas é também este sinal luminoso de esperança e da tal centralidade do interior e da interioridade. Um facto que por certo vai marcar a Diocese de Bragança Miranda, é revitalizar, redinamizar, e que acontece quando o Sr. José Cordeiro foi constatando que a velhice, nomeadamente a velhice naquele ambiente, é deitada ao isolamento, é olhada só pelo aspecto da debilidade, e afirmou numa carta que publicou em março. Tudo isso aconteceu depois do contacto com muitas IPSS, creio, não é? O panorama que encontrou foi de facto de rejeição do idoso? Ao longo deste ano e até novembro, continua essa peregrinação pelas IPSS canónicas, aquilo que chamamos a visita pastoral da Diaconia da Caridade,
e constato muitas boas práticas, e a maioria, felizmente, mas constato também no terreno o isolamento, a solidão e até o esquecimento. Aquilo que nós estamos mais habituados a sentir como notícias nas grandes cidades, infelizmente, na globalização em que vivemos e nesta cultura dominante, também já acontece no interior e em muitas aldeias. E a saída dos filhos e dos netos? Sim, mas também pela cultura do descartável em que vivemos, da não utilidade e da fragilidade, não olhando esta fase da vida como um dom e uma bênção de Deus, e aquelas pessoas que estão nas instituições, felizmente que estão bem cuidadas. O dói é de que há muita família que já não visita as pessoas que estão nessas casas. Mas o que mais nos choca é esta solidão não acompanhada das aldeias. O José Cordeiro falava na altura no desprezo dos idosos. Sim, nós já temos muitas experiências disso. E já temos algumas pessoas das quais tem de ser a própria instituição ou a paróquia a cuidar das suas exéquias e do funeral. Isto é revelador do ambiente em que vivemos, que é desumano, não pode ser. E situações de abandono. Ainda recentemente, numa visita que fiz a um centro social paroquial, encontrei uma senhora que estava como vaga da Segurança Social. Não era dali, mas foi enviada para ali. É mãe de 8 filhos e está abandonada naquela casa. Não há um, ao menos, que possa cuidar dela ou visitá-la, e isso agora estamos nesse encaminhamento com o pároco e da proveniência dela, e quem diz isto, outras situações, como conheci algumas situações de violência doméstica, de que os idosos são alvo, mas que eles desculpam sempre, e sobretudo são os filhos ou os parentes mais próximos, encontram sempre justificações para dizer que não foi fruto disso mesmo. E isto interpela-nos, é muito preocupante, e há algumas situações já muito alarmantes. Muito já foi feito e muito está a ser feito no terreno, mas muito mais poderemos fazer. Sobretudo, cuidar da boa vizinhança e de nós sermos uma presença uns dos outros e sermos como que um anjo da guarda uns para os outros. E isso até nas aldeias mais pequenas, estamos a refletir o modo como, porque também os párocos já são menos, têm menos capacidades de resposta na proximidade, mas com diáconos permanentes, com pessoas consagradas, com leigos e com alguém daquela terra, que haja esse cuidado diário. Porque também acredito... já numa aldeia aconteceu aquilo que parecia inevitável, só depois de 3 dias de alguém ter falecido, se ter dado conta da sua ausência na comunidade. Pelo isolamento a que estão votados. Pelo isolamento. Acredito que as instituições particulares de solidariedade social tenham um papel relevante nesse acompanhamento. Como é que têm encontrado essas instituições, nomeadamente na sustentabilidade económico-financeira? De um modo geral, a realidade está positiva, mas em muitas delas, sobretudo aquelas que têm apenas o apoio domiciliário ou o centro de dia, a realidade é muito preocupante. Felizmente, que na maioria dos casos há uma boa articulação com as autarquias, as câmaras municipais, as juntas de freguesia, e todos em colaboração, atendendo às nossas características de despovoamento, de envelhecimento, tudo aquilo que é mais do que conhecido. Há esta boa cooperação, mas não basta, porque em alguns casos as situações podem piorar se não houver aqui uma alteração na cooperação, porque eu acho que é nesta linha que nós temos que nos colocar, nós, Igreja e o Estado, nas suas várias instituições, porque de outra maneira não vamos lá. E os cidadãos que estão a ser cuidados e que estão a ser acompanhados nestas instituições não são cidadãos de segunda, nem são outros cidadãos que não sejam portugueses. Portanto, a cooperação tem de ser recíproca, como o próprio nome indica, e não podem ser criados obstáculos
e cada um cumprir com o seu dever e da nossa parte com a transparência, o rigor, aquilo que é próprio da nossa missão e é nessa atitude que nos queremos situar e continuar. Também não são cidadãos de segunda as pessoas com deficiente e a Diocese de Bragança e Miranda tem feito aí um trabalho de atenção à pessoa com deficiência no âmbito diocesano. Que relevância tem esta prioridade da Diocese? Que ações vão sendo desenvolvidas, nomeadamente da inclusão e da acessibilidade, como o tema foi debatido recentemente nas jornadas para pessoas com deficiência? Sim, de facto, nós já há 5 ou 6 anos que temos um serviço diocesano da pastoral às pessoas com deficiência e, antes de mais, temos estabelecido o encontro entre as várias instituições que têm este especial cuidado, tanto canónicas como civis e associações, e isso tem sido feito um caminho muito belo, muito positivo. E de facto agora na questão da inclusão e das acessibilidades, ao nível das comunidades, porque também há famílias que ainda têm esse estigma e que têm dificuldade em abrir as suas portas. Nota isso na sua diocese e no isolamento das aldeias? Noto isso na visita pastoral, ainda noto. Há pessoas com deficiência que vão permanecendo escondidas em casa? Sim. E que algumas famílias se cuidam, não mostram e às vezes têm essa dificuldade na própria relação com eles. E nisso temos avançado bastante. Tem trabalho feito. Sim. E ao nível das acessibilidades, foi feito o levantamento, a começar pela cidade de Bragança, inclusive das igrejas e de tantos outros lugares, e em colaboração com as autoridades civis e públicas, estamos a remediar muitas coisas que já deviam ter sido resolvidas, mas nós temos sentido isso sobretudo nas nossas celebrações e nos vários encontros. Ainda há pouco tempo, num encontro, o dia do Arciprestado de Bragança Miranda, foram várias pessoas com deficiência e foi contemplada na programação as atividades para essas pessoas e que sejam assumidas com toda a naturalidade e que ninguém se sinta fora, porque todos somos filhos de Deus e todos somos membros da Igreja e todos temos uma missão. E acredito que, enquanto Presidente da Comissão Episcopal de Liturgia, esse seja um tema também que deva estar entre as prioridades, e perguntava se de facto está, tornando também um ambiente litúrgico inclusivo e acessível a todas as pessoas. Já existem boas práticas, estamos também numa boa articulação com o organismo correspondente da Conferência Episcopal Italiana e no que respeita a algumas publicações e algumas ações concretas, queríamos dar passos mais decididos e sei que também outras dioceses em Portugal estão já com estes serviços diocesanos e outras estão a criá-los, há uma coordenação nacional e estamos nesse diálogo constante para que todos possamos participar da mesma missão, como também o lema deste ano missionário, todos, tudo e sempre em missão, e que ninguém se sinta por qualquer motivo excluído e fora da comunhão, porque somos todos chamados a esta comunhão e que nos envolva a todos, como o próprio sentido da liturgia, ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, e aí cabemos todos. Uma última questão, colocava-se José Cordeiro nesta nossa entrevista, Renascença Eclésia, e diz respeito à concretização em cada diocese de uma comissão de proteção de menores. No caso de Bragança Miranda, em que ponto está essa concretização? Esperamos em breve fazer a nomeação dessa Comissão Diocesana de Proteção de Menores e a outras pessoas vulneráveis. Nós, na Assembleia Plenária, que se concluiu no dia 2 de maio da nossa Conferência Episcopal, decidimos isso e de imediato procedemos também a esses mecanismos. No passado dia 14 de junho tivemos o Conselho Presbiteral e aí foi comunicado e por isso espero nas próximas nomeações, que serão durante o mês de julho, apresentar a nossa Comissão Diocesana. Interdisciplinar? Sim, sim.
com aquelas características que já tinham sido apontadas nas nossas diretrizes e agora no motu próprio do Papa Francisco e segundo também aquilo que nós vamos partilhando entre os bispos e as várias dioceses. São José Cordeiro, muito obrigado por ter Obrigado estado nesta entrevista Renascença Eclésia desta semana, onde olhamos a fundação do Mosteiro Terapista, em Palassolo, e também outros temas que, por certo, são marcantes na Diocese, nomeadamente a interioridade, a fuga das populações para o litoral e esta necessária proteção aos idosos que é necessário ter sempre presente.